Programa Gesamt Kunstwerk, uma boa tarde. Hoje nós estamos aqui com a presença do professor Paulo Artacho, cientista brasileiro, um dos maiores cientistas do mundo, com relevante atuação na área das ciências da Terra e mudanças climáticas. Professor Paulo Artacho, muito obrigado. Obrigado a vocês por ter essa conversa contigo. Para nós é muito importante e é um orgulho, para que a gente possa debater um pouco mais sobre essas questões ambientais, sobre desmatamento na Amazônia, sustentabilidade ambiental e outros temas afetos. Então, desde já, nós agradecemos muito a sua contribuição. O INPE, o Instituto em São José dos Campos, ele é responsável por 3 sistemas de monitoramento complementares que atuam na Amazônia. Nós temos o Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por satélite, que é o sistema PRODES, o Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, que é o sistema DETER, e o Sistema de Mapeamento do Uso e Ocupação da Terra após o desmatamento, que é o TerraClass. Quais são as evidências de que esses sistemas de monitoramento do desmatamento na Amazônia são ineficientes, se é que eles são? E quais são as evidências de que o desmatamento na Amazônia está avançando de uma forma preocupante? Bom, é importante salientar, que a pergunta foi feita, eu acredito, de modo inverso. Na verdade, o INPE detém uma tecnologia mundial de excelência em sensoriamento remoto. Quer dizer, isso reconhecido não só pelas instituições acadêmicas, mas também pelas instituições governamentais. Então, o INPE detém hoje tecnologia de detecção de focos de incêndio, detecção de áreas desmatadas e classificação do uso do solo, que são tecnologias líderes no mundo como um todo. O INPE, como o senhor mesmo colocou, ele é referência em inovações científicas e tecnológicas na área de observação da Terra por satélite e desde 1972 ele coordena um curso de pós em sensoriamento remoto com o mais alto conceito da CAPES. Por que mudar esse sistema de monitoramento da Amazônia? Quais são as razões, em termos de política pública, no interesse em mudar esse sistema de monitoramento? Veja, o sistema não deve ser mudado, por próprio interesse estratégico nacional. O monitoramento do uso do território brasileiro deve ser feito por instituições governamentais, do governo brasileiro, como universidades e como institutos de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então isso não há qualquer questão e não há garantias de que a transferência para o setor privado desse sistema de monitoramento estratégico para o país possa trazer algumas vantagens. Na verdade, só traz desvantagens no sentido do Estado brasileiro não ter mais controle das ferramentas de monitoramento do uso do solo em território brasileiro, que é uma informação estratégica para o país. As evidências de desmatamento na Amazônia, elas são realmente muito preocupantes? O que a gente pode destacar, professor, em termos de desmatamento? Porque a gente tem pesquisas realizadas e que apontam um cenário de desmatamento e de avanço no desmatamento. Veja, o Brasil, entre 2002 e 2003, desmatava cerca de 28 mil quilômetros quadrados de floresta primária. Este número caiu para cerca de 4 mil quilômetros quadrados em 2011 e 2012, valores ainda altos, mas uma fração pequena do desmatamento que tínhamos na década de 80. Infelizmente, nos últimos 4 anos, esses 4 mil quilômetros quadrados subiram cerca de 60%, e nós estamos vendo uma escalada do desmatamento na Amazônia e hoje estamos em torno de 8 mil quilômetros quadrados desmatados a cada ano. E isso é muito ruim para o Brasil, é muito ruim para o planeta como um todo, isso tem impactos negativos na produção agropecuária, isso tem impactos negativos na imagem do país como degradação do meio ambiente global, e todos
perdemos com o aumento do desmatamento. Então é fundamental implementar políticas públicas que reduzam esse desmatamento a zero ou a níveis residuais, né? Inibindo o desmatamento ilegal que hoje predomina na floresta amazônica. Professor Paulo Artacho, os sistemas de controle, né, como o senhor mesmo já colocou, eles são eficazes. Contudo, o governo, ele incentiva a invasão de terras, não investe em proteção e segurança, ameaça os sistemas com cortes no orçamento, ou seja, falta fiscalização. Não é? Como aperfeiçoar ou corrigir essa situação? Veja, é fundamental que o governo tenha uma política não de incentivo à destruição dos biomas brasileiros, mas ao contrário, tem uma política de preservação desses biomas. Então, é absolutamente fundamental que essas políticas de destruição ambiental sejam revertidas e transformadas em políticas de preservação ambiental. Então, com isso, o país pode ter um futuro, pode ter uma garantia maior de que, por exemplo, os seus recursos hídricos não serão destruídos, de que, por exemplo, nós podemos ter um clima mais estável para o Brasil e para a produção agropecuária brasileira ao longo das próximas décadas. O Brasil ele é signatário do Acordo de Paris. Né? E o Acordo de Paris estabeleceu que o planeta Terra ele não pode e não deve subir mais de 2 graus centígrados. Me parece que essa é a referência. Que número é este e por quê foi estabelecido? Veja, o Acordo de Paris é um acordo, é o único acordo hoje que tenta limitar a emissão de gás de efeito estufa, fazendo com que o aumento máximo de temperatura seja de 2 graus centígrados, mas colocando como sendo desejável um aumento máximo de temperatura de 1,5 graus. Isto é absolutamente estratégico e essencial para o nosso planeta, preservar os seus recursos naturais, o sistema socioeconômico como nós temos hoje. Então o Acordo de Paris, infelizmente, eles são metas voluntárias de redução de emissões. Não há qualquer penalidade para qualquer país que não cumpra essas metas de redução de emissões. Isto realmente é um ponto fraco do acordo que vai ter que ser reforçado nas próximas reuniões de negociação da Convenção do Clima, da UNFCCC, para que tenhamos metas mais ambiciosas que garantam limitar o aumento máximo de temperatura em 1,5 graus Celsius e, ao mesmo tempo, que sejam cláusulas que façam os países cumprirem as suas metas de uma maneira ou de outra. Então isso é a próxima etapa das negociações do Acordo de Paris, que é absolutamente necessário para estabilizar o clima do planeta. Perfeito. Essa questão, professor, do aquecimento global é um fenômeno, né? O aquecimento é um fenômeno global, afeta, né, todo o planeta. É possível mitigar os efeitos danosos do aquecimento global? Existe vontade política e também viabilidade econômica no cenário atual? Não só é possível mitigar os efeitos do aquecimento global, como é absolutamente necessário investirmos na adaptação da população brasileira ao aquecimento global. Então, por exemplo, nossas áreas costeiras, com o aumento do nível dos oceanos, o aumento da erosão nas áreas costeiras brasileiras vai ser significativo. Nós precisamos proteger as populações mais vulneráveis, por exemplo, do aumento do nível do mar. Um outro aspecto crítico no Brasil é o processo de desertificação do Nordeste brasileiro, que está se acelerando nas últimas décadas e que nós temos que realmente proteger esta população da redução de chuvas, como nós estamos vendo, da redução do aumento da temperatura que está sendo observado no Nordeste brasileiro e que pode ter impactos socioeconômicos muito significativos. Quais são, professor,
os esforços necessários para se alcançar as metas estabelecidas no Acordo de Paris. Como a gente consegue conciliar crescimento e desenvolvimento econômico com a sustentabilidade ambiental? Essas questões são incompatíveis? Não há a menor dúvida de que é possível, inclusive desejável, inclusive para a sustentabilidade econômica, compatibilizar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental. O ambiente, particularmente num país tão dependente de exportação de commodities, como é o caso do Brasil, é crítico para a manutenção da vitalidade da agricultura brasileira. Então, é fundamental que o país invista em cumprir as suas obrigações junto ao Acordo de Paris. E quais são essas obrigações? Uma delas é de reflorestar 12 milhões de hectares, né, de florestas, tanto na Amazônia, quanto na Mata Atlântica, quanto na Araucária e assim por diante, e o Brasil vai se beneficiar em muito desta recuperação florestal que nós nos comprometemos a fazer. Então o próprio agronegócio vai lucrar com o cumprimento das metas do Acordo de Paris. A outra meta é zerar o desmatamento ilegal, para que, inclusive, o Brasil comece a ser visto como um país que respeita suas próprias leis, porque, obviamente, desmatamento ilegal é crime e crime tem que ser punido de acordo com a Constituição brasileira, inclusive. Então, é fundamental que nós reforcemos a questão da vigilância e que o sistema judiciário puna o desmatamento ilegal que continua a ser feito no país. O senhor tocou num ponto, professor, ainda que de forma lateral, sobre a questão do agronegócio. O agronegócio, ele perde por causa das exigências ambientais brasileiras? Veja, existem vários tipos de agronegócio brasileiro. Existe o agronegócio predatório, cuja única intenção é desmatar novas áreas na região amazônica e implantar culturas que tenham muito baixo retorno financeiro, ou a pecuária brasileira ineficiente, onde você coloca um número muito reduzido de cabeças de gado em grandes áreas desmatadas. Esse é o agronegócio predatório. Existe uma outra face do agronegócio, que é o agronegócio muito mais avançado, no sentido de que entende que a preservação ambiental interessa ao próprio agronegócio, pois, por exemplo, a chuva, a precipitação, a saúde dos rios é benéfica à produção agrícola. Então, esses dois agronegócios, duas formas diferentes de fazer agronegócio, estão em conflito no Brasil, e é fundamental que o governo brasileiro apoie o agronegócio mais inteligente, o agronegócio mais esperto, o agronegócio que vê uma perspectiva de sustentabilidade no seu negócio a médio e longo prazo. Tanto o agronegócio como toda a nação brasileira vai ganhar com essa nova visão. Professor Paulo Artacho, o senhor é integrante do IPCC, não é? É um membro, né? O IPCC aponta que nós estamos muito próximos do ponto de impossibilidade de reversão da mudança do clima? Veja, não, o IPCC não diz isso, né? E não é ainda não, porque na verdade não há limites aonde você vai poder transformar a mudança climática em algo totalmente reversível. O que acaba acontecendo é que você vai ter, conforme vai aumentando a temperatura do planeta, cada vez mais aumenta os danos, aumenta os prejuízos socioeconômicos, aumenta a perda de recursos naturais dos quais todos os habitantes do planeta dependem. Então, quanto mais cedo atuarmos na redução das emissões, melhor para todos. Então é fundamental reduzirmos as emissões o mais rápido possível para minimizar o aumento da temperatura e, com isso, garantirmos uma sustentabilidade do clima do planeta nas próximas décadas. Uma das questões também que afetam a sustentabilidade ambiental é a questão das energias renováveis, a questão da energia limpa. É possível substituir energia dos fósseis
por energia dos renováveis, energia limpa, mas de uma forma também sustentável do ponto de vista econômico? Veja, do ponto de vista econômico, já está mais do que provado de que a geração de eletricidade por energia solar ou por energia eólica é competitiva hoje com a queima de combustíveis fósseis. Então não há qualquer justificativa hoje para você produzir eletricidade queimando combustíveis fósseis. O problema da energia solar e da energia eólica é a intermitência, né? Porque, por exemplo, a energia solar só é gerada ao longo do dia, não durante a noite, e a energia eólica também tem uma intermitência significativa. Mas progressos recentes em armazenamento de energia por baterias estão diminuindo essa problemática das energias renováveis e estão garantindo um suprimento constante de energia solar e eólica para as populações. E isto está transformando toda a geração de energia elétrica em um sistema centralizado baseado em grandes usinas fósseis ou em hidroeletricidade e se transformando num sistema muito mais moderno, muito mais ágil, que é o sistema baseado em energia solar e energia eólica. Bom, nós temos muitas tecnologias capazes de mitigar os riscos ambientais. Hoje no Brasil, o senhor poderia destacar quais essas novas tecnologias capazes de mitigar esses riscos ambientais? Veja, existe em cada setor particular da economia, né, é possível sim mitigar emissões e mitigar os riscos. Por exemplo, o setor de transporte, né? A cidade de São Paulo tem 7 milhões de automóveis, né? Que obviamente numa pequena área urbana você ter esse número de automóveis, isso não é sustentável por qualquer métrica. É possível mudar isso? Sim. Existe tecnologia para isso? Sim. É barato e é factível, melhorando o transporte público para a população. Então é possível você estender a rede de metrô, que é extremamente limitada na cidade de São Paulo, para cobrir as necessidades da população e a população não precisar de 7 milhões de automóveis para se deslocar na área urbana de São Paulo. Isto vale não só para São Paulo, mas isso vale para qualquer grande área urbana do país. Então nós já vemos recursos sendo desperdiçados em muitas áreas urbanas, com pessoas perdendo muito tempo no trânsito, que isso causa prejuízos para a sociedade, né? E causa emissões de gás de efeito estufa, emissão de poluentes atmosféricos que tem forte impacto na saúde, e tudo isso pode ser resolvido com as tecnologias que nós já temos hoje. Os ataques que a gente assiste, né, de forma recorrente à ciência e tecnologia, à educação, ao meio ambiente, esses ataques prejudicam a formulação e execução de políticas públicas com o propósito de gerar sustentabilidade econômica e ambiental? Veja, o Brasil está passando por um momento muito inusitado da sua história política, né? Onde um governo que realmente não representa os interesses da população está tomando decisões que comprometem o futuro do país, do ponto de vista do desenvolvimento social, do desenvolvimento econômico. Dificilmente a população apoia, por exemplo, não investimento em educação. Dificilmente a população apoia o não investimento em saúde, não investimento em cultura e não investimento em ciência, né? Então nós estamos observando que o governo não está representando os reais interesses da população. E isso evidentemente traz prejuízos enormes para a atividade econômica, para a atividade de cidadania brasileira e assim por diante. Então, nós estamos entrando num período muito amargo da história brasileira que esperamos se encerre brevemente. Essa agenda ambiental do governo brasileiro atual, ela é nefasta aos olhos dos países desenvolvidos? E por quê? Não há a menor dúvida que os países desenvolvidos estão ficando, inclusive, escandalizados com a agenda ambiental que está sendo implementada atualmente no país, com a destruição da legislação brasileira de proteção ao meio ambiente, com a destruição dos mecanismos de fiscalização do Estado brasileiro às agressões ao meio ambiente e assim por diante. E, obviamente, o Brasil
é uma potência ambiental importante no nosso planeta e a preservação do meio ambiente é importante nos Estados Unidos, é importante na Europa, no Japão e também importante no Brasil. Então, e nós brasileiros somos maiores interessados na preservação ambiental porque isso significa um futuro sustentável para a nossa nação brasileira. Então, temos todo o interesse na preservação ambiental e somos contra, em geral, esse retrocesso ambiental que está sendo feito no país. Professor Paulo Artacho, o senhor faz referência a esse desmonte do arcabouço legal e da estrutura do Estado em relação às políticas públicas de proteção ao meio ambiente. A gente assiste também atualmente essa questão de restrições orçamentárias, além da questão da fiscalização que a gente já colocou aqui. O pano de fundo é ideológico? Não há a menor dúvida que o pano de fundo é ideológico, né? Não é falta de recursos, né? O Brasil é a 8ª economia do mundo, né? E não é 2 ou 3 bilhões de reais que estão sendo subtraídos da ciência e tecnologia que vão afetar o orçamento global da nação. Não afeta, né? Nós sabemos disso. O Brasil investe uma fração muito pequena de seus recursos em ciência e tecnologia e uma fração muito pequena de seus recursos em educação, em saúde e em programas sociais. Então, a maior parte dos recursos, na verdade, são consumidos pelo setor financeiro, pelo setor industrial. Então, o deslocamento de recursos que beneficiam a maior parte da população para beneficiar uma parcela muito pequena do setor financeiro e do setor industrial é uma transferência de recursos, obviamente, associados com a ideologia da extrema-direita. Uma outra questão que a gente está assistindo nos dias atuais é a eficiência dos projetos bancados com o Fundo Amazônia, né? Hoje, o Fundo Amazônia conta com mais de 1,3 bilhões de reais em recursos doados por empresas e países estrangeiros, em especial a Noruega e a Alemanha. O que há de errado, se é que há algo de errado, com a gestão do Fundo Amazônia? Veja, o Fundo Amazônia é estratégico para obtermos um desenvolvimento sustentável na região amazônica. Então, o Fundo Amazônia auxiliou em muito ao longo dos últimos anos a implementação de programas pilotos que melhorem a sustentabilidade e dê uma perspectiva de vida para a população amazônica sem derrubar a floresta. Então, o Fundo Amazônia joga um papel fundamental na preservação da floresta amazônica e é exatamente por esta razão que o Fundo Amazônia está sendo cogitado de ser extinto pelo atual governo, que não tem interesse nos objetivos de preservação da floresta amazônica. Algumas pesquisas indicam que os índices de desmatamento eles estão atrelados a questões econômicas, como o aumento no preço das commodities agrícolas, em especial a soja. É verdadeira essa correlação? O que fazer para quebrar esse ciclo? Veja, o preço da soja ele não é pautado pela taxa do desmatamento, obviamente. O preço da soja é pautado pela questão cambial, pela questão logística, pela disponibilidade no mercado externo, pela meteorologia, por uma série de fatores, né? Não há nenhum indício de que aumentar o desmatamento, por exemplo, afete a produção agrícola da soja brasileira, tá? Então, essa vinculação efetivamente não existe. Bom, o INPE, como nós comentamos aqui no início da entrevista, ele é responsável pelos sistemas de monitoramento da Amazônia. Porém, não cabe ao INPE a questão da fiscalização. O que está sendo feito pela atual gestão para evitar que este ano os índices de desmatamento aumentem ainda mais? A gente comentou sobre o Fundo Amazônia. A Noruega já cortara pela metade no governo Temer o repasse para o Fundo Amazônia por causa do aumento no desmatamento. Sim, evidentemente a Noruega realmente está inclusive ameaçando não
alocar mais recursos no Fundo Amazônia, porque ele não está sendo efetivamente usado de acordo com seus objetivos originais, que era reduzir o desmatamento da floresta amazônica. Então faz todo sentido você não alocar recursos se ele não está cumprindo os objetivos originalmente previstos. Agora, ele tem sido um instrumento muito importante no desenvolvimento de tecnologias, no desenvolvimento de maneiras socioeconômicas de desenvolver a floresta amazônica sem causar desmatamento. O senhor citou, professor Paulo Artacho, a questão também de saneamento e lixões. Essas questões ambientais, elas são mais prementes do que a questão do desmatamento? Veja, não há questões ambientais que sejam mais ou menos prementes. Cada questão ambiental é mais importante num particular setor da economia, num particular setor como, por exemplo, a questão urbana no Brasil, outros são mais importantes. Então, o Brasil precisa, obviamente, ter uma população urbana, mais de 85% da população brasileira vive em regiões urbanas, e é essencial que a gente tenha uma política de destinação de resíduos sólidos adequada, e nós estamos longe de ter isso. Então, isso também tem que ser implementado para que as nossas cidades não se tornem lixões a céu aberto, mas que possam fazer o manejo dos seus rejeitos de uma maneira adequada. Retomando aqui a questão da fiscalização, professor, o Brasil ele tem 335 unidades de conservação, né, e o governo pretende enxugar o número de bases do ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, né, de Conservação da Biodiversidade, de 11 para 6. Que medidas serão adotadas para que isso não prejudique ainda mais a fiscalização das áreas protegidas? Bom, obviamente eu não respondo pelo governo, então a pergunta está meio deslocada. Quer dizer, eu não sei que medidas vão ser tomadas, né? Mas, obviamente, o ICMBio tem uma responsabilidade muito grande de administrar e manter as áreas protegidas, não só na Amazônia, mas no Brasil inteiro, né? E, evidentemente, ele precisa ter quadros adequados para fazer isso, ele precisa ter recursos, precisa ter condições materiais para realizar a sua tarefa. E esse é um grande desafio, porque o ICMBio teve o seu orçamento reduzido drasticamente ao longo já dos últimos anos, não é só neste governo, mas também no governo Temer, e teve o seu posicionamento político enfraquecido. Então nós precisamos reverter esta tendência, reforçar os quadros de ICMBio, reforçar os quadros do Preve-Fogo, que é uma parte do IBAMA que cuida da prevenção a incêndios florestais na Amazônia, e precisamos dotar o Estado brasileiro de instrumentos para a preservação ambiental do país. Houve uma redução de 35% no volume de multas aplicadas pelo ICMBio no primeiro trimestre deste ano. Essa redução é reflexo de alguma política deliberada do Ministério do Meio Ambiente? É uma questão orçamentária? Bom, obviamente também, de novo, é impossível responder, mas evidentemente a redução do quadro de pessoal do ICMBio dificulta a fiscalização em larga escala de um território tão grande quanto o território brasileiro, né? Então, evidentemente, é fundamental reforçar os quadros de pessoal e de infraestrutura do ICMBio para que ele possa, na verdade, combater atos ilegais de uma maneira eficiente e correta como deveria ser. Professor Paulo Artacho, para onde nós estamos caminhando, né? No Brasil, né? Nesse quadro, nesse cenário atual de falta de investimentos, né, na área de ciência e tecnologia, na questão da área da educação, para onde caminhamos? Olha, nós caminhamos por uma sociedade, nós observamos que no Brasil a tensão social está aumentando significativamente, com incentivo à violência, com incentivo à ilegalidade, né? E isto evidentemente é um caminho muito perigoso em qualquer democracia ocidental.
né? Então, nós temos que retomar o caminho da legalidade, temos que retomar e pacificar o país, não fazendo incentivos à violência urbana ou à violência, né, em geral. Nós temos que, na verdade, caminhar numa direção de pacificar o país e tornar o país uma república moderna, um país moderno, com instituições fortes, com o Estado realmente cumprindo o seu papel, tanto de preservação ambiental, quanto de proteção às minorias, como proteção aos mais desfavorecidos e assim por diante. Então, esse é o caminho que eu espero que o Brasil siga daqui para frente. Ainda neste mês, foi selado o acordo Mercosul-União Europeia. Quais são os desdobramentos em relação ao meio ambiente do acordo Mercosul-União Europeia? Olha, obviamente é muito cedo ainda para a gente saber quais são os desdobramentos, porque o acordo acabou de ser assinado recentemente. O que se espera é que parte desse acordo seja realmente cobrado do ponto de vista de preservação ambiental do Brasil pela União Europeia. Interessa a todo o planeta a preservação ambiental no Brasil, como também interessa a todo o planeta a preservação ambiental nos Estados Unidos e na Europa e nas nações desenvolvidas, né? Isso é importante ficar claro. Então, e esses acordos comerciais estão sendo usados cada vez mais frequentemente para pressionar países que não respeitam a legislação internacional de preservação ambiental para que realmente atuem na direção da sustentabilidade do planeta como um todo. Então, esses acordos comerciais são importantes para pressionar os países que não cumprem a sua própria legislação a realmente começar a tomar um caminho da sustentabilidade comercial, social e econômica no nosso planeta. O IPCC, ele tem um trabalho prescritivo ou ele também é impositivo nas suas deliberações? Não, o IPCC não tem mandato das Nações Unidas para fazer um trabalho impositivo. O IPCC é um órgão científico de assessoramento da ONU e da Convenção Climática, e ele compila ciência para fazer recomendações aos países. Ele não tem qualquer mandato para impor particular medidas de diminuição de gás de efeito estufa. Isso cabe aos órgãos políticos, não aos órgãos científicos. Na composição do IPCC, qual é o balanço geográfico e qual é efetivamente a missão do IPCC? A missão do IPCC é basicamente fazer a melhor ciência possível e dar assessoramento aos governos do ponto de vista da desestabilização climática que nós estamos fazendo no nosso planeta. Então o IPCC compila ciência para auxiliar os países a implementarem políticas públicas baseadas em ciência. O IPCC só faz ciência, ele não é um órgão político, evidentemente. Isso cabe às Nações Unidas, isso cabe aos órgãos aos governos que compõem as Nações Unidas implementarem medidas para irem na direção dos alertas que o IPCC tem feito em relação às necessidades de redução de emissão de gás de efeito estufa, em relação à necessidade de redução de desmatamento das florestas tropicais do planeta e assim por diante. Então o IPCC não é um órgão impositivo, ele é um órgão científico de assessoramento somente. Quanto à questão do balanço geográfico, quantos países integram o IPCC? O IPCC, todos os países do nosso planeta integram o IPCC e a cada tarefa do IPCC é montado um conjunto de cientistas e tenta-se nesse conjunto de cientistas fazer um balanço entre países desenvolvidos, países em desenvolvimento, balanço entre gênero, homens e mulheres trabalhando, e aí um balanço entre especialidades de diferentes cientistas. Então isso é um trabalho muito complexo, né? Porque você tem que garantir a idoneidade científica do órgão
E, ao mesmo tempo, você tem que contemplar os vários países que indicam os seus cientistas para participar e assim por diante. Mas, felizmente, o IPCC tem tido muito sucesso ao longo dos últimos anos na implementação destas medidas, e os relatórios do IPCC têm uma credibilidade extremamente elevada junto aos governos e junto à população do nosso planeta. Programa Gesamtkunstwerk. Muito obrigado, professor Paulo Artacho. Obrigado, é sempre um prazer. A gente vai ter a oportunidade ainda de retomar, né, esse debate, porque inclusive é um debate que está aí, né, colocado de uma forma muito preocupante e apontando, né, para uma tendência de que é preciso, né, cumprir e alcançar, né, as metas que foram estabelecidas no Acordo de Paris. Sem dúvida. Bom, se olha, coloca-se em questão a eficiência dos projetos bancados, né, pelo Fundo Amazônia, que conta aí com 1,3 bilhões de reais em recursos doados por empresas e países estrangeiros, em especial a Noruega e também a Alemanha. O que há de errado com a gestão do fundo? Com relação à gestão do Fundo Amazônia, parece-me razoável e lógico que os donos dos dinheiros, fornecedores, doadores, é que teriam maior interesse em que essa gestão fosse eficiente. Pelo que eu saiba até hoje, tanto a Noruega, que é o principal financiador do fundo, quanto a Alemanha, eles estão totalmente satisfeitos com a gestão feita até hoje. Como nós sabemos, né, a gestão é feita pelo governo brasileiro através do BNDES. Mas, além do BNDES, existe um conselho de administração formado pela União, formado pelos estados e pela sociedade civil. E tem um conselho técnico-científico que analisa os projetos, ou seja, todos os projetos submetidos ao Fundo Amazônia, eles têm que estar de acordo com as diretrizes do conselho maior e tem que ser aprovado por um conselho técnico-científico. E, além de tudo, a governança feita por esses entes todos, até hoje nunca sofreu reparo nem da Noruega, nem da Alemanha. Tá? E nós sabemos também, né, em relação ao INPE, né, que é um dos grandes usuários do Fundo Amazônia, nós temos vários projetos financiados pelo Fundo Amazônia. Esses projetos, eles são analisados tecnicamente por comitês externos e reconhecidos como de qualidade científica por todas as entidades nacionais e estrangeiras. Bom, a senhora, você citou, fez referência ao INPE. O INPE, ele é responsável por 3 sistemas de monitoramento, sistemas complementares que atuam na região da Amazônia, né, que é o PRODES, né, o Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite, o sistema DT, que é o Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, e o Sistema de Mapeamento do Uso e Ocupação da Terra após o desmatamento, que é o TerraClass. Então, o PRODES, o DT e o TerraClass. O INPE, nós sabemos, né, que é referência em inovações científicas e tecnológicas, é referência internacional. O que há de errado com relação aos sistemas de monitoramento da Amazônia? Bem, eu acho que a pergunta, ela traz em si, talvez, um equívoco, né? Não o que há de errado nesses monitoramentos, mas o que alguns setores do governo acham que estão sendo feitas atividades equivocadas, eu não diria erradas. Recentemente, nós tivemos o ataque do presidente Bolsonaro ao INPE e ao seu diretor. Mas esse ataque, me parece que é simplesmente o desfecho de uma série de outros ataques. Eu queria fazer uma retrospectiva para mostrar que não é de hoje que alguns setores do governo acham que estamos fazendo coisas erradas, né? Eu lembro que no dia 7 de dezembro de 2018, o ministro Ricardo Salles foi convidado pelo presidente eleito Bolsonaro para ser o ministro do Meio Ambiente. Naquele dia,
o ministro Ricardo Salles convocou uma coletiva de imprensa e lá disse: eu tenho muitas dúvidas e suspeitas a respeito dos dados produzidos pelo INPE em relação ao desmatamento. De lá para cá, o próprio Ricardo Salles se manifestou várias vezes a respeito disso. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Heleno, também se manifestou a respeito do desmatamento. E por último, na última sexta-feira, dia 18, o próprio presidente vem e diz, em uma entrevista coletiva à imprensa estrangeira, que os dados do INPE são mentirosos e acusa o INPE e seu diretor, Ricardo Galvão, de estar a serviço de algumas ONGs. Como você bem colocou, Maurici, o INPE, através dos seus 3 projetos de monitoramento de florestas amazônicas e de outros monitoramentos de biomas, ele é uma entidade reconhecida nacional e internacionalmente. Toda a comunidade científica, seja ela aqui ou no exterior, o INPE já foi objeto de várias matérias na revista Science e Nature. O INPE já, através dos seus programas e programas de pós-graduação, formou centenas de mestres e doutores especializados nessa área. O INPE é reconhecido por sua eficiência. No entanto, os dados que o INPE produz, eles são questionados por quê? Pela qualidade dos dados? Não. Eles são questionados pelo governo porque os índices que são coletados demonstram que há um aumento do desmatamento. Sempre é bom lembrar que em 2004 nós tínhamos taxas de desmatamento anuais de 22 mil quilômetros quadrados por ano. Em 2014, esses índices recuaram para 4.500 quilômetros quadrados ao ano. Isto foi comprovado por várias entidades que checam os dados do INPE. Então, em uma década, o Brasil conseguiu reduzir os índices de desmatamentos gradativamente a chegar num nível aceitável. Desmatar nunca é aceitável, mas em função das atividades econômicas da Amazônia, o índice de 4.500 km² por ano era razoável. No entanto, de 2014 para cá, os índices têm subido de uma maneira preocupante. E de 2017 para 2018, os índices chegaram a um aumento de 15%. E o governo, no momento ataca o INPE, ele está preocupado com o índice que foi divulgado pelo DETER em junho. Em junho de 2019, comparativamente ao ano de julho de 2018, houve um aumento de 57% no desmatamento. Isso que incomoda o governo. Não é o desmatamento em si que incomoda o governo. Não é o INPE em si que incomoda o governo. O que incomoda o governo é que esses índices estão aumentando novamente. E aumentar os índices de desmatamento é um problema para o governo, que nós podemos até tratar em seguida. Mas eu digo, não há nada de errado no INPE. Os dados que o INPE mostra são checados e reconhecidos. O que o governo diz que está errado são os números. Mas os números não é culpa do INPE. É culpa de quem? De quem não fiscaliza o desmatamento e quem não tem uma política que incentive a manter a floresta em pé. Pacioli, você faz alusão a evidências alarmantes com relação ao desmatamento. O que está sendo feito pela atual gestão para evitar que este ano os índices de desmatamento aumentem novamente? A Noruega, ela já cortara pela metade, lá no governo Temer, o repasse para o Fundo Amazônia por causa do aumento do desmatamento. E a gente está assistindo aí uma curva ascendente, né, da questão do desmatamento. Que políticas públicas estão sendo pensadas e, mais do que formuladas, estão sendo implementadas, executadas para evitar, né, o aumento do desmatamento?
Novamente, eu acho que nós temos políticas públicas. O Brasil tem políticas públicas que foram estabelecidas ao longo de décadas no sentido de que fosse desincentivado o desmatamento. Veja, o governo tem uma série de ações no sentido de incentivar, manter a floresta em pé, manejo sustentável de floresta e tudo mais. Mas o aumento recente, de 3, 4 anos para cá, alarmante nesses índices de desmatamento, se refere simplesmente não à falta de políticas públicas, mas ao fato dessas políticas públicas não estarem sendo implementadas. Por exemplo, qual a política pública mais eficiente hoje para impedir o desmatamento? A fiscalização e a atuação dos desmatadores ilegais. Isso é função do INPE? Não. Essa é uma função do IBAMA, que é um órgão do Ministério do Meio Ambiente. Ora, o IBAMA tem ação de fiscalizar e ação de polícia. O INPE fornece os dados tanto anuais, taxas anuais, como taxas mensais, como tem casos mais graves em que existe possibilidade de, em tempo real, você determinar o desmatamento. O que o INPE faz? Fornece esses dados para o Ministério do Meio Ambiente, que repassaria ao IBAMA, que deveria ter uma política de repressão, fiscalização. No entanto, é sabido, é notório, que de alguns anos para cá, os fiscais do IBAMA, eles não têm incentivo nenhum para fiscalizar, para autuar. O próprio ministro do Meio Ambiente, ele já fez críticas à indústria da multa do IBAMA, né? Assim como o próprio presidente Bolsonaro, ele não é um grande fã da fiscalização ambiental, né? Então, não é falta de políticas públicas. Nós temos políticas públicas adequadas, o que no momento está levando o crescimento alarmante dos índices de desmatamento é justamente a falta de fiscalização, a falta de autuação e, por último, a falta da criminalização dessas pessoas que estão fazendo um crime contra o Brasil e contra a humanidade. Fala-se muito em questões orçamentárias, em restrições orçamentárias, problemas, né, com relação à fiscalização, várias questões que são levantadas, inclusive de ponto de vista econômico e tal. O pano de fundo, ele é ideológico, além da questão econômica? Ele tem essas duas componentes, né? A primeira componente é óbvio que é a questão da restrição orçamentária, né? Veja o Ministério da Ciência e Tecnologia, onde o INPE, o DCTA e o CEMADEM se inserem como outros órgãos das carreiras de Ciência e Tecnologia, onde estão quase a totalidade dos institutos de pesquisa científica e tecnológica do Brasil. Nós tivemos, nos primeiros 10 anos dos anos 2000, um aporte significativo de recursos do Ministério. Nós saímos de um orçamento anual em 2004 de 3 bilhões de reais e chegamos em 2013 beirando 14 bilhões de reais de orçamento. Ora, de 2015 para cá, os orçamentos do Ministério da Ciência e Tecnologia têm minguado e de maneira alarmante também. O orçamento de 2019, aprovado pelo Congresso Nacional, foi de 4,8 bilhões. Mas com o corte de 43%, hoje o nosso orçamento anual para a ciência e tecnologia, ele é inferior a 3 bilhões de reais. Ou seja, são números que remetem a menos do orçamento de 2004. Ou seja, 15 anos depois, nós chegamos a uma situação orçamentária na pior crise que nós poderemos ter nesses últimos 15 anos. E ainda volto a falar, com perspectivas negativas, porque por 20 anos
nós não vamos poder aumentar esses orçamentos públicos. Então, essa componente orçamentária, obviamente, é fundamental, porque sem dinheiro e sem pessoal, você não faz ciência, você não desenvolve tecnologia. Mas também tem a componente ideológica. E a componente ideológica não é questão você de falar a respeito de ter ideologia ou não. Tudo é ideologia, de um jeito ou de outro é ideologia. Aliás, o próprio presidente Bolsonaro e seus ministros, eles têm focado muito nessas questões ideológicas, né? Aliás, eles têm falado de que os governos anteriores eram ideológicos. Então, o governo atual também é ideológico. São ideologias opostas. E qual é a ideologia que rege o atual governo, sob esse ponto de vista? Sob o ponto de vista ambiental, eu nem precisaria falar de uma série de ações do ministro do Meio Ambiente, do ministro-chefe do Gabinete da Segurança Institucional, do ministro das Relações Exteriores, em relação a desmatamento, aquecimento global, mineração, preservação indígena, manejamento de florestas. Todas essas questões são vistas pelo governo como questões ideológicas, que estão a serviço de ONGs, que são a serviço da internacionalização, que são manobras da ONU e seus órgãos, ou seja, eles veem isso como ataques ideológicos. O que eles não veem é que a resposta do governo também é ideológica, só que é ideológica de um outro lado. Então, orçamentos, falta de pessoal e essa visão ideológica do governo contribuem para que cheguemos hoje a essas questões que temos que discutir. É possível mitigar os efeitos danosos do aquecimento global? Existe vontade política e viabilidade econômica em relação a isso? Só para dar um número, o Acordo de Paris, ele estabeleceu que o planeta Terra não pode e não deve subir mais do que 2 graus centígrados. Que número é este e por quê? Chegou-se a essa questão. O Acordo de Paris tem compromissos que lá foram acordados na questão da redução da emissão dos gases, como uma forma de chegar a 2050 com temperaturas passíveis de serem suportadas pelos humanos e pelo meio ambiente, pela agricultura. Nós sabemos que o governo dos Estados Unidos, após a eleição do presidente Trump, já recuou nas questões do Acordo de Paris. O Brasil está querendo ir na mesma linha de recuar. Veja, por que é importante que nós tenhamos políticas governamentais, e não de país, mas como de intergovernamentais entre países, para que nós tenhamos compromisso no sentido de reduzir emissões de gases, mas também de políticas públicas no sentido de nos prepararmos para que não cheguemos a ultrapassar 2 graus de aumento na temperatura. Por quê? Porque isso vai afetar tanto as questões das marés, o derretimento das geleiras vai aumentar o nível do mar vai afetar as populações ribeirinhas, o aquecimento vai alterar o clima vai alterar a agricultura e o Brasil será um dos mais prejudicados, porque o Brasil é um país de commodities. Se nós ultrapassarmos 2 graus, 2,5 graus, 3 graus, ou chegarmos a 4 graus, como existem cenários que apontam para isso, nós teremos grandes problemas na produção agrícola. É importante nós termos os governos nacionais terem esses compromissos para que nós não ultrapassemos. Se bem que eu vejo, pelas últimas notas que eu tenho lido, é que mesmo se hoje nós reduzíssemos drasticamente as emissões de gás carbônico, ainda assim não seria suficiente para nós não ultrapassarmos os 2 graus centígrados. Mas sempre temos que perseguir essas metas, de ter vida mais sustentável, de ter programas do governo no sentido de mitigar as populações que serão mais afetadas, que serão as mais pobres, enfim, ter pactos que permitam a mitigação dos efeitos danosos do aquecimento global. E para a gente encerrar, Accioli,
O debate hoje ele está muito em torno da questão do desmatamento. Agora, saneamento e lixões são questões ambientais mais prementes? Algum político, não lembro se foi um senador, né, ele falou uma frase que responde claramente essa sua questão. No Brasil, não se investe em saneamento porque são obras enterradas, e obras enterradas ninguém vê, né? Mas o que nós vemos? Nós vemos a olho nu as políticas, os resultados da falta de saneamento. Se nós olharmos em qualquer um dos lixões das grandes capitais, vamos ver o pior do que a sociedade humana pode produzir. As pessoas que vivem de lixo. E não digo dos catadores, são das pessoas que vão lá para obter restos de comida para viver. Se olharmos nas grandes cidades principalmente, e algumas cidades com menor índice de desenvolvimento, veremos o aumento gradativo de uma série de doenças provocadas pela falta de saneamento. Mortalidade infantil, varíola, diarreia e tudo mais. Tudo isso é reflexo do quê? De falta de saneamento, né? E os lixões são outra grave dano que nós temos ao meio ambiente, que hoje existem outras formas de tratar o lixo, né? Inclusive, em países mais avançados, eles estão caminhando para lixos quase zero, né? Ser totalmente reciclável ou usar umas formas de aproveitar o lixo orgânico. Então, o saneamento e os lixões são, né, problemas que, de certa maneira, são tão graves quanto a questão do aquecimento global e das mudanças climáticas. Porque que enquanto um aponta para um futuro breve ou distante, em que o mundo terá sérios problemas para sobreviver a esse aquecimento, a falta de saneamento e de lixões adequadas traz para o momento presente os problemas que nós temos. O Brasil vem alcançando uma imagem negativa no exterior na questão da preservação ambiental. Para onde estamos caminhando? Eu vou aproveitar essa resposta para engatilhar a questão do drama que o INPE vive hoje no momento em função dos ataques feitos recentemente pelo presidente Bolsonaro. A imagem negativa que o INPE tem, a imagem negativa que o Brasil tem no exterior hoje, não é causado pelos números que nós estamos divulgando, não é causado pelas pesquisas feitas pelo INPE e outras instituições, não é causada pelo desmatamento que aumenta a emissão de CO2, não é causado, enfim, por um fator externo. O que causa a imagem negativa são exatamente essas ações, né? O aumento do desmatamento, o não cumprimento dos protocolos de emissões de gases que nós acordamos lá em 2015. Então, quando o presidente Bolsonaro, no dia 18 de julho, em entrevista coletiva à imprensa estrangeira, quando questionado por um jornalista alemão que disse: o mundo está preocupado com o desmatamento da Amazônia, Bolsonaro disse: o problema da Amazônia é nosso. Nós que temos que cuidar porque a Amazônia é nossa. Não, a Amazônia é um problema global. Por quê? A Amazônia é a região que tem exatamente a nossa fonte de água para o mundo. O regime das chuvas mundial é através do ciclo da Amazônia. Então, quando nossa imagem no exterior ela é manchada, não é pelos dados do INPE, não é pela pesquisa ou por perguntas como desse do jornalista alemão. É por nós não termos uma política de cuidar do nosso meio ambiente. E aí, veja, nesta mesma entrevista que o presidente Bolsonaro concedeu à TV alemã, ele emendou e disse: eu tenho sérias dúvidas a respeito dos dados produzidos pelo INPE.
E foi mais, disse ele, eu acho até que o diretor do INPE está a serviço de alguma ONG. Quando ele diz que os dados produzidos pelo INPE são mentirosos, ele está fazendo uma afirmação muito forte, porque ele confronta a comunidade científica nacional e estrangeira que acredita e confia nos dados do INPE. Quando ele diz que o diretor do INPE está a serviço de alguma ONG, de alguma maneira ele está tentando criminalizar, porque ele já em outras ocasiões diz que as ONGs é que deturpam a imagem do Brasil na Amazônia, na questão indígena, na questão da mineração. E além do que, nós sabemos que servidor público não pode estar a serviço de ONG. Então, esta intervenção do Bolsonaro em apontar o INPE como produtor de dados mentirosos e apontar o diretor do INPE como estar a serviço de ONG, é uma ação manipulada no sentido de desqualificar o INPE e criminalizar o diretor do INPE. Não sei se quando esse programa for ao ar, estará lá ainda na direção do INPE o Ricardo Galvão. Mas uma coisa eu tenho certeza, a resposta do diretor do INPE, Ricardo Galvão, às acusações de Bolsonaro, foi uma resposta exemplar, uma resposta que faz jus ao grande passado dele de pesquisador, grande passado de cientista e grande dirigente de instituição pública e comprometimento das instituições públicas do Brasil.